Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Mendição Podcast. Eu sou a Carol Paiva e estou aqui com a Joalina Mello. Tudo bem, Joalina? Tudo ótimo, Carol. Gente, e nesse episódio a gente está comemorando 50 gravações, 50 podcasts aqui do Mendição Podcast. Estou muito feliz, muito obrigada, né? 50 gravações não são tão simples, né? Porque envolve toda uma logística, todo um processo de bater as rotinas, as datas. E é muito gratificante ter chegado aqui nessas 50 gravações, né? Se Deus quiser, vão ser muitas outras. Eu quero agradecer a Joalina, que está aqui com a gente hoje, nesse episódio 50, e a todo mundo que já participou aqui, já esteve aqui com a gente no Mendição Podcast. Muito obrigada mesmo. Você é aromaterapeuta, mas tem outra profissão, né? Sim. Eu sou Joalina, sou casada, tenho 2 filhos de 3 anos e 5 anos. Sou servidora pública, sou assistente social, né? Exerço a profissão. E a aromaterapia surgiu assim como um propósito de vida, na verdade. Eu comecei a estudar de forma assim, realmente, né, sem pretensão nenhuma. E as curiosidades foram surgindo, eu comecei a comprar os cursos e fiquei encantada. Então, assim, foi um caminho sem volta. E hoje eu consigo ajudar muitas pessoas, né, através da aromaterapia, que não é só um cheirinho, certo? Ela tem fins terapêuticos. Isso é muito importante de ser dito, tá? Mas, assim, o que foi que te levou à aromaterapia? A gente estava até conversando, né, sobre questão de ansiedade, que hoje muita gente tem, né? A TAG e tudo. Eu sempre fui muito curiosa, assim, de pesquisar sobre auriculoterapia, massagem, aromaterapia, tudo, para já, né, tratar a questão da ansiedade. Foi isso que te levou ou não? Não, foi para começar um processo de fortalecimento da imunidade do meu filho mais velho, certo? Hoje ele tem 5 anos, mas na época ele tinha 1 ano e pouquinho e ele adoecia muito. Mas também é nessa fase, né, de fortalecimento de imunidade, eles adoecem e têm que adoecer, né? Mas como estava muito constante, me apresentaram os óleos essenciais, e eu comecei a utilizar com ele, certo? E vi efeitos. Aí depois eu pensei, bom, um problema que eu tenho é a ansiedade. Então eu vou utilizar também, né? Vou utilizar para esse problema emocional. E foi maravilhoso. Aí começou a pesquisar, estudar, fez cursos, como foi? Aí o que aconteceu? Eu utilizei de 2 formas erradas, né? Assim, muitas vezes a gente procura aquelas receitinhas de internet, as coisas prontas. Ou então, né, deu certo para minha vizinha, deu certo, né, para outra pessoa. As consultoras também, né, no sentido de vender os óleos, às vezes também não se aprofundam tanto. Então, eu utilizei de 2 formas, né, de maneira errada. E quando aconteceu isso, eu vi que eu estava colocando as pessoas que eu mais amava em risco, né? Sim, mas me conta, desculpa interromper, né? Me conta como foi as formas de maneira errada. Foi algo muito sério, assim? O meu filho, né, com 9 meses, ele teve uma febre. E aí ele não passava a febre de forma alguma, e era medicação, e coloquei a compressinha, né, de água natural mesmo. E não passava, era noite de Réveillon. E eu sabia, né, fui orientada a fazer, pegar o hortelã-pimenta, colocar no óleo de coco, né, na diluição, e passar no pezinho dele. E eu fiz isso, né? Peguei o rolon, né? Esse rolonzinho aqui, ó. E a gente coloca as gotinhas e o óleo vegetal. E assim eu fiz, passei no pezinho e a febre dele baixou muito rapidamente. Muito rápido. Muito rápido, e eu achei estranho, né? Na hora, tipo, ainda bem, que legal, né? Que mágico. Mas foi rápido demais. E hoje eu sei que eu não poderia ter usado nele. Aquele óleo especificamente. Porque ele tem compostos químicos que não podem ser usados.
né, não podem ser usados para uma criança nessa faixa etária. Ela pode ser utilizada a partir dos 6 anos. Né? Existem substâncias que não podem ser utilizadas em crianças. Então, cada óleo, né, tem uma faixa etária que se pode. Por exemplo, para que utilizar óleo essencial no recém-nascido? Ele ainda está se desenvolvendo. Né? Os órgãos ainda estão se desenvolvendo, a pele muito sensível. Então, não é necessário. Né? Ele precisa do leite materno, ele precisa do colo, ele precisa de acolhimento, ele precisa de outras coisas. Então, foi nesse sentido com meu filho e aconteceu também com a minha mãe. Eu fiz uma sinergia para ela, da mesma forma, né, com óleo de coco e 3 óleos essenciais para passar para o andor. O que é sinergia? A sinergia é essa mistura das gotinhas com os óleos vegetais, certo? Porque o óleo ele não dilui em água. Então, a gente tem que colocar no óleo vegetal, que pode ser o óleo de coco extra virgem, aquele que a gente compra mesmo no supermercado, nas farmácias. E a gente faz esse blendzinho, que a gente chama de ou sinergia, que é a mistura desses óleos, e passa no local afetado, por exemplo, se for algo físico, certo? E o que aconteceu? Ela tem pressão alta, né? Ela é hipertensa, só que estava estabilizada pela medicação. Tá, estava estabilizada pela medicação e a pressão dela ficou baixando. Ela passou, assim, por alguns problemas de pressão baixa em alguns locais que ela ia, ela queria desmaiar. Eu disse, vamos parar o óleo, né? Vamos parar esses óleos, porque tem alguma coisa estranha. Mas foi no uso constante do óleo, né? Vários dias. Ela utilizou uns 3 dias. Tá? Ela utilizou só 3 dias. E os efeitos já começaram. E aí, estudando também, percebi que um dos óleos interage com medicação. Certo? Então, era o capim-limão, nesse sentido, que estava interagindo com a medicação dela. Então, ela tomava a medicação e depois passava o óleo. Então, interagiu. Estava baixando mais ainda a pressão dela? Ela estava estabilizada, né, por causa da medicação. E estava normal, tranquila. Só que a pressão dela começou a baixar. Certo? Então, diante desses 2 fatos que eu utilizei errado, eu comecei a ter a curiosidade, né, de saber o porquê. Então, a aromaterapia, ela é uma terapia de aromas, certo? Como muitas outras. Ela está na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, certo? Então, ela está nessa política autorizada, regulamentada a estar no SUS, tá bem? Em 2006 entraram algumas práticas, como a acupuntura, a medicina tradicional chinesa e várias outras. E agora, em 2018, a aromaterapia entrou nesse rol, né, junto com outras terapias também. Legal, né? Então, estão praticando no SUS, com os pacientes do SUS, aromaterapia. Esse é o intuito, né? Mas quais profissionais? Enfermeiros, né? Eu acho, né? Enfermeiros podem... Que trabalham lá no SUS com a aromaterapia. Tem que ser um aromaterapeuta. Tem que ser? Tem que ser um aromaterapeuta. Então, a enfermeira, ela pode estudar aromaterapia e praticar. O médico também. Inclusive, hoje, nós temos muitos profissionais da saúde que estudam a aromaterapia e atuam na área. Então, você tem que ter os cursos, né? Assim, e outras categorias, certo? Dentistas, enfim. Entendi. Sim, então você teve 2 experiências não tão boas, né? E aí foi estudar que os óleos podem interagir com medicamentos, em certas idades não pode ser aplicado, né? É engraçado que no seu filho, a sola do pé absorveu muito, não foi? Muito rápido, né? As crianças têm uma pele muito sensível. Então, foi muito rápido. E aí vai para todo o organismo, vai para a corrente sanguínea. E aí realmente foi instantâneo. Muito interessante, né? Sim, Jo, eu já estou íntima, né? Vou chamar ela de Jo. Mais fácil, né? Sim, Jo.
Me fala, então, a aromaterapia, como é que funciona, né? Você inala, se for... pode ser de diversas formas, né? Na pele, como é que a gente pode usar e como essa forma... como é que funciona esse mecanismo? Vai para ultrapassa a barreira hematoencefálica? Vamos falar num termo bem simples, né? Para o pessoal de casa, não é da área da saúde. Isso, então vamos lá. Na aromaterapia, existem 3 formas de uso. Uma delas é a inalação, que a gente chama, ou pode ser olfativa, certo? Existe a inalação consciente, que eu posso pegar um algodãozinho ou uma fitinha, né, olfativa, ou também nos difusores, certo? Aqui, o difusor ambiental, que você vai colocar água, as gotinhas dos óleos essenciais e vai surgir uma névoa aqui, né, que a gente chama de fumacinha, às vezes, popularmente chamando. E aqui também é inalatória, tá? Aqui vai proporcionar para você e quem estiver no ambiente. Só me tira uma dúvida. Esse difusor, você coloca água dentro e as gotinhas do óleo ou óleo vegetal com óleo essencial? A água e as gotinhas. Do óleo essencial? Isso, do óleo essencial. Certo? E a mesma coisa aqui, no de tomada, tá? Esse aqui é mais prático. É mais prático em viagens também, é mais fácil de limpeza, tá? Então, esse é o que a gente chama de porcelana de tomada. E esse aqui é o difusor ultrassônico, que ele vai propagar mais, certo? Esse da tomada, eu já tive esse da tomada, mostrei de novo, Joalina. Esse da tomada, você bota só a gotinha do óleo, né? Não. Aí coloca água... Não, peraí, fala de novo. Coloca água? Coloca água também, para dispersar, né? A água ela vai dispersar essas moléculas dos óleos, tá? Então, os dois colocam os dois. Água e óleo. Água e óleo, tá? A gente sabe que água e óleo, eles não se misturam. Não. Mas essa água, ela vai atuar exatamente nessa dispersão do óleo, certo? E no final, às vezes, até fica o difusor um pouquinho, né, com a cor, às vezes, de um óleo marrom. Então, você vai limpar com álcool, né? Álcool ou vinagre, para retirar esse excesso, tá bem? Para fazer novamente. Então, basta limpar, por exemplo, o ultrassônico uma vez por semana, certo? E esse aqui, ó, você usou, é só passar aqui com álcool, rapidamente, com um algodãozinho, que ele vai ficar pronto para utilizar na outra noite. Certo. Aí, então, tu falou dos difusores, né? E tem as outras formas. Quais são as outras formas de uso? Na pele, inalando? Pronto. Essa primeira forma que eu falei é a inalação, certo? Essa forma é muito interessante para as questões emocionais, porque, ao inalar, ele vai diretamente para o nosso sistema límbico, né, que regula as nossas emoções. Então, ele é muito rápido, né? Essa forma de uso ela é muito rápida para atuar nas questões emocionais. Tudo bem? E nós temos uma outra forma de uso, que é a tópica, que é quando a gente usa na pele. Aí entram os óleos vegetais, tá certo? Porque aí sim, o óleo vegetal se mistura com o óleo essencial, para penetrar na pele. E aí esse óleo ele tem que ser, né, livre de óleo mineral, de parabenos, derivados de petróleo, certo? Porque o óleo mineral ele forma película na pele e ele não permite essa penetração. Então é por isso que o óleo vegetal é que é importante, ou essas bases neutras aqui, ó. Isso é o quê? É uma base neutra para fazer, por exemplo, esse aqui, ó, um cremezinho para massagear uma região que eu queira, tá? É uma base tipo um creme? Mostra aí. Antes, tá? Mas como é que tu faz? Aí eu pego. Aí eu vou medir, por exemplo, 30 gramas, né, desse cremezinho e vou pingar, por exemplo, 2, 3 gotinhas do laranja doce. Certo? Esse creme ele é um creme neutro, sem cheiro, sem nada, né? Nada, ele não tem cheiro. Então, é por isso que eu não posso pegar um hidratante que eu tenho em casa, por exemplo, né, que existem algumas substâncias que eu acabei de falar, e colocar nele.
eu tenho que comprar essa base neutra, certo? Esse aqui eu faço sabonete, é um sabonete neutro. E esse aqui eu faço, é um creme, eu faço essas massagens, tá bem? Aí, esse potinho pequeno, eu queria até que tu mostrasse. Tu já colocou algum óleo aí dentro? Já está preparado? Posso provar? Que era do meu filho. Eu estava usando no meu filho, ele teve uma gripe forte, ficou com secreção. Então, eu coloquei aqui o Cedro Atlas, que ele é ótimo para tosse, tanto seca quanto cheia. Cedro Atlas. É o nome do óleo, tá? Cedro Atlas. E coloquei o Copaíba, né, que é um excelente anti-inflamatório, ó. E os dois fortalecem o pulmão, certo? Eles têm essa função de tonificar esse pulmão. E aí coloquei uma gotinha do erva baleeira. O erva baleeira, ele é excelente para problemas respiratórios. É o queridinho do momento, assim. Não, o engraçado é que todos os que tu falou, eu não conheço nenhum. Erva, não, cedro eu já ouvi falar, tipo uma planta, né? Mas essa erva eu não conheço, legal. São vários, é um mundo, né? Esse aqui é para o problema respiratório. Ele estava com muita secreção, sabe? Secreção, tanto no nariz, né? Quanto no pulmãozinho um pouquinho. Ele estava fazendo fisioterapia. Então, eu utilizei junto, né? Ele não estava tomando antibiótico, mas ele estava tomando outras medicações e também estava fazendo a fisioterapia. Então, ele potencializou, certo? Potencializou esse processo de cura física, tá? Certo. As costas. Ótimo. E o que mais? Você está mostrando as formas de uso, né? E as outras formas? Tem o Rolon. Rolon, que aqui, ó, você vai passar na pele, certo? Que é uma mistura do óleo vegetal com óleo essencial. Aí eu faço a mesma coisa, eu pego a base, a gente chama de base carreadora. Ela vai carrear o óleo essencial para dentro do nosso organismo. Certo. Então, esses aqui são todos bases que a gente chama neutras, porque não tem aquelas substâncias que eu já falei, e vão carregar esses óleos essenciais para dentro de nós, certo? Porque vão se misturar e a absorção ela é maravilhosa. Certo. Sim, então, pode concluir. Tá, então esse aqui é o óleo de coco extra virgem, né? É o mais utilizado. Sim. E é perfeito para colocar na bolsa também, né? Se eu estou fazendo um tratamento de longo prazo, certo? Então, são esses vidrinhos que a gente usa. E é importante que seja nessa tonalidade, certo? Para não oxidar. É o âmbar, Com a luz ambiente ou do sol? Com a luz tanto ambiente quanto do sol. Então, assim, se eu colocar num plásticozinho, vai durar, digamos, um mês. Eu vou fazer um tratamento pontual. Agora, se eu quero fazer um tratamento mais prolongado, aí eu já coloco no vidrinho assim, né? Como eu trouxe aqui o conta-gotas também, ó, todos nesse material escuro, que é o de âmbar. Aqui também para spray, né? Existe uma outra forma que é a ingestão. Sim, tá? A ingestão é quando eu pingo uma gota de óleo na minha boca. É quando eu coloco na água e tomo essa água. A gente já sabe que não se mistura. Então, ali você está tomando óleo puro, certo? É quando eu coloco numa cápsula as gotinhas. Aí eu coloco gotinhas de óleo de coco junto com os óleos essenciais. Mas essa forma, ela é bem delicada e é bem polêmica na área da aromaterapia, certo? Muitos aromaterapeutas não indicam, né? Porque é muito mais delicado, você tem que saber tudo sobre a digestão, você tem que saber tudo sobre a anatomia, fisiologia. Então, assim, os médicos, eles, quando são aromaterapeutas, eles estão preparadíssimos para isso. Mas muitos aromaterapeutas, a maioria não indica a ingestão. Então, por isso que eu foco mais na inalação e na tópica, certo? Que já dá um efeito bem... Não precisa dessa terceira via. Eles já são maravilhosos, o efeito já é maravilhoso. E a gente pode usar tanto de forma pontual, quanto para um tratamento, certo? E aí, muito importante a orientação de um aromaterapeuta,
Porque ela vai saber quais os olhos, qual é o seu objetivo, né? E primeiro eu vou escutar, porque a aromaterapia é também uma terapia. Então, eu vou escutar você. O que é que você está precisando? Qual é o seu objetivo, né? Como a gente vai atuar de forma física, de forma emocional? Então, a gente vai direcionar os olhos, a forma de uso, quantas gotas você vai utilizar, né? Essa diluição, como é feita a diluição? É para cada um. O organismo de cada um é diferente. E a gente vai observar, vai acompanhar. Então, a gente vai fazer por 21 dias, Carol, com você, um tratamento, e a gente vai fazer uma pausa, que é a pausa terapêutica, tá? Que a gente chama também de janela terapêutica, e vamos avaliar o caso. E até para o seu organismo também descansar, né? Porque é natural, mas existem produtos químicos. Né? A aromaterapia não é magia. Existem produtos químicos aí dentro. Então, ela é baseada em ciência, tá? E aí, depois, a Joalina ficou... Estou ótima, maravilhosa. Estou com os efeitos muito interessantes. Então, a gente faz por mais 21 dias para poder fixar esse efeito. Sim. Certo? Perfeito. Sim, e aí, já que ela já mostrou, né, todas as formas de usar, né, tópico, inalação, no final a gente vai fazer, né, uma dinâmica. Vamos falar sobre a questão do uso, né, dos óleos da aromaterapia para o autoconhecimento, a autocura, né, feminina. E aí, o que é que você tem a dizer? Isso. Assim, a aromaterapia, para mim, ela não é só assim, uma segunda carreira, um propósito de vida. Mas, para mim, essa palavra de autoconhecimento é muito interligada a ela. Porque o meu autoconhecimento começou por ela, certo? Então, assim, entrei num processo de exaustão muito forte, há uns meses atrás, e comecei esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, através da psicoterapia, né? Que é extremamente importante, porque eu vou tentar me conhecer, saber o que eu gosto, né? Saber das minhas feridas emocionais, que eu posso carregar desde a infância. E ela traz muitas crenças limitantes, né? Algumas feridas, elas trazem até hoje essas crenças limitantes. Então, é isso que eu tenho que ressignificar. E a aromaterapia, ela vem como complemento a esse processo, certo? De psicoterapia. Elas juntas fazem maravilhas. Então, foi nesse processo que eu comecei a utilizar para a questão da ansiedade, né? Entender por quê, né? De onde vem a minha ansiedade, para eu poder me reconectar. Reconectar com você mesmo. Se reconectar é com você mesmo, né? Ai, meu Deus. Eu precisei dessa reconexão, Carol, porque eu estava perdida. Eu vivia de forma muito superficial. Eu executava tarefas, né, com essas várias funções que nós temos. Então, a gente mata um leão por dia. E nós somos mães, muitas vezes esposas, né? Somos filhas, amigas, profissionais. Trabalhar a semana inteira e juntar todas essas funções é muito complicado. A gente vai tentando equilibrar os pratos, né? Mas nem sempre a gente consegue. Algum pode cair, vários podem cair. E foi nesse sentido, dessa exaustão, né? Dessa crise de ansiedade, sintomas ansiosos, que eu me conectei ainda mais com a aromaterapia. Então, hoje, eu converso com muitas mulheres que têm a mesma demanda. Então, por isso, essa questão de focar nas mulheres. A demanda maior realmente vem delas. Elas acreditam muito mais, né, nessa terapia. Elas procuram muito também para os filhos. Então, o foco é o feminino. O foco é feminino, assim, os homens também precisam, né? Só que eles são mais resistentes, né? Não acreditam muito, são mais introspectivos às vezes, né? Não gostam de demonstrar o que estão sentindo, né? Mas realmente nós mulheres temos muitas demandas, né? Você é mãe, eu não sou mãe ainda, mas a Camila é mãe, está aqui. Vou já gravar com ela, gente. E fora que a mulher hoje em dia está trabalhando fora, tem que cuidar de casa, né? São inúmeras tarefas, né?
São muitas. E a gente vive nessa superficialidade. Então, a psicoaromaterapia, para mim, assim, né, lá com a minha psicóloga maravilhosa, nessas terapias semanais e os meus produtos, né, de aromaterapia, bem relacionados a essa área mesmo, de psicoaromaterapia, para trabalhar essas dores emocionais. As dores da alma, né? Sim, lembrando que, só reforçando, né, Jo, como tu falou, a aromaterapia não exclui o tratamento com psicólogo, psiquiatra, né? Suas terapias mesmo, né? Jamais devemos parar uma medicação que foi passada por um médico, né? De forma alguma. Nem para o físico, nem para o emocional. E essas práticas, elas realmente se complementam. E aí dá um resultado maravilhoso. Sim, e como as mulheres podem usar, né? Para esse autoconhecimento? Qual tipo de óleo? E qual tipo de forma, né? Tópica, inalando, como seria? A melhor forma, né, como eu falei, para as questões emocionais, é essa inalação, certo? Ela vai ser bem mais rápida. Então, por exemplo, eu tenho crise de ansiedade, na minha bolsa eu já tenho um stick, que é chamado de aroma stick, que eu coloco as gotinhas no algodãozinho e já ando com ele na minha bolsa. Se eu perceber que eu estou mais agitada, com o coração batendo mais forte, nessa taquicardia, eu posso pegar e utilizar na mesma hora, entende? Eu já vou... Eu utilizo laranja doce, certo? Para essa questão de ansiedade, para esses sintomas. Então, é a inalatória. A inalatória. Para essas questões emocionais, eu oriento nesse sentido. Certo? Que você não orienta mais na pele, direto, que pode dar alergia, né? Diretamente na mão e faço aquela conchinha, né? Por quê? Porque pode ocasionar alguma alergia. Cada organismo é único. E pode ocasionar uma alergia não hoje, mas daqui a um tempo, certo? Então, para o uso seguro e inconsciente dessa aromaterapia, né, vamos utilizar de forma correta. Né? Se eu estou precisando, eu coloco no algodão. Isso é algodão comum, tá? Ou então numa fita olfativa. Então, não direto na pele, tá? Aqui, ó, as fitinhas olfativas, né? São aquelas de perfumaria, tá? E a gente faz a inalação na fita. Ou no algodão. Algodão não tem problema nenhum, tá certo? E aí você faz essa inalação por uns 3 a 5 minutos, né? Tenta se tranquilizar, se reconectar, né? Pensar em coisas boas. E aí você vai sentindo, né, esse efeito de calmaria ou de mais tranquilidade, enfim. Né? E quais são os outros óleos que tu tinha até falado antes da gente começar? A copaíba pode ser utilizado também? Eu trouxe 3 aqui para a gente sinalizar com essa questão das dores emocionais, né? O laranja doce, ele é um óleo que traz muita alegria, muito ânimo, sabe? Ele é o solzinho, ele traz uma vitalidade, certo? Então, a mensagem dele é resgatar a sua criança interior, né? Que muitas vezes a gente perde esse brilho de criança. E para as crianças, às vezes, também, muito importante. Às vezes, as crianças elas têm agendas cheias como adulto. Qual é o tempo que ela tem para brincar? Né? Vamos resgatar a criança interior daquela criança, entende? Então, ela é utilizada na ansiedade, na depressão também. Certo? Então, eu tive um caso de uma tia que ela estava muito depressiva. Vários psiquiatras, vários medicamentos, enfim. Aí eu, de forma, né, bem despretensiosa, disse, tia, pega aqui esse olhinho, né? Aí ela colocou no bolso. Depois de uma semana, ela disse, Joalina, que óleo era aquele? Mas tu passou... Tu passou todo o tratamento, o protocolo? Eu disse, olha, tia, eu sou aromaterapeuta, presta atenção. A senhora vai inalar 3 vezes ao dia, sim, por 30 dias, para a gente observar, né? O que vai acontecer. Com uma semana, ela manda áudio para mim,
sorrindo, gargalhando, saindo de casa, eu digo, maravilha. Né? Claro que a gente conversa também, né? Porque é importante esse apoio, essa escuta, né? A pessoa, quando fala, ela se escuta e ela também pensa, né? Ela reflete sobre muitas coisas. Mas o olhinho ajudou muito, viu? E ainda ajuda. E o outro? Qual é o outro? A lavanda. A lavanda é bem conhecido, né? Ele tem esse efeito mais calmante, mais relaxante, né? Muito bom para ser utilizado à noite, para uma noite tranquila de sono. Como? A gente pode colocar nesse difusor ambiental, tá? Tanto nesse, né, quanto nesse menor. Pode ser utilizado com água. E podemos, inclusive, juntar os dois, o lavanda com laranja. Certo? Pode misturar? Pode. A gente pode colocar os dois juntos. Né? Existem, por exemplo, eu estou acompanhando uma criança que está utilizando os dois para ter uma noite de sono mais restauradora, um sono mais tranquilo, certo? Então, podemos sim. E o lavanda, ele tem duas substâncias, né, que é o linalol e o acetato de linalila. Né? São nomes assim bem estranhos, mas eles trazem uma questão de acolhimento, de relaxamento, entende? Então, o lavanda é maravilhoso, assim, é um carro-chefe da aromaterapia, né? Começamos por ele, na verdade, né, em 1937, que né, um pesquisador começou por ele, por uma questão de queimadura. Então, não só nas questões emocionais, em várias questões físicas também. Queimaduras, torções, pancadas, que mais? Picada de inseto, enfim. Né? Se a feridinha estiver aberta, a gente passa ao redor e não em cima, certo? Sempre diluído, tá? Passar na pele, sempre diluído. Sim, e mais um outro, tu ia falar de 3? Que o copaíba, ele é um anti-inflamatório muito potente. Para a pele. Para a pele também. Ele atua muito nas inflamações, certo? E ele atua também na inflamação emocional, tá? Mentira. Gente, olha aí. Copaíba, eu lembro muito de mel com copaíba. Tem, né? Aqueles lambedores que chamam, né? Mas essa questão emocional, para mim, é novidade. Sim, fala aí um pouquinho mais do copaíba. Pronto, então o copaíba é nesse sentido mesmo, né? De anti-inflamatório, de cicatrizador. E ele vai atuar, por exemplo, eu vou colocar o lavanda com o copaíba, né? À noite. E aí vou observar esses efeitos. O copaíba é maravilhoso para muitas coisas, né? Muitas coisas. Físicas também, nesse processo de trato respiratório. Ele é maravilhoso. Então, assim, são óleos coringas que eu, né, preciso ter na minha casa, certo? Principalmente pela questão das crianças, né? Sim, e para essa questão que a gente está falando aqui, né, do autoconhecimento, autocura feminino, então tu indica o lavanda, copaíba e laranja doce. Sim. Pode falar. Para essas questões emocionais, né? Assim, trouxe uns que são bem coringas, né? São os mais conhecidos. Claro que temos outros, certo? Tem vários para trabalhar, né? A questão das cólicas menstruais. Aí já são os ciclos femininos, né? Que eu vou até falar de um encontro que a gente vai ter. E, enfim, são vários e vários óleos. E eles têm tanto atuações físicas quanto emocionais. Eu não posso dizer assim, não, eu vou utilizar o lavanda, né, para uma picada de inseto e ele não agir no meu emocional. Ele vai agir, certo? Eu não tenho como diferenciar, separar essa atuação dele. Entendi. Gente, ó, só para a gente continuar, a gente já está quase terminando aqui o nosso podcast. Olha como o tempo passa rápido, viu, Jô? Olha aí, já está dando quase 35 minutos já. Eu queria pedir que vocês que estão em casa aí, estão vendo aqui o Medição Podcast, se inscrevam no nosso canal, tá? Aqui no YouTube, Medição Podcast, ativa o sininho. Tem um canal de cortes também oficial, Cortes Medição. Vale, meu Deus, o produção não tá aqui, esqueci o nome, mas eu vou botar aqui nas descrições o nome do canal.
Cortes Mendição Oficial. Acho que é esse. Mas está aqui nas descrições, tem o nosso Instagram, Mendição Podcast, TikTok, tá? Então se inscrevam para dar essa força aí pra gente, tá? Pra gente continuar trazendo aqui esses assuntos bacanas aqui para vocês. E sigam a Joalina lá no Instagram também, né? @Joalina Melo. Fala aí, Joalina. @Joalina Melo. No Instagram. Sim, e lá eu comecei a colocar várias dicas, né, de utilização dos óleos essenciais, de como utilizar, por que não utilizar algumas substâncias, né, a diferença de óleo essencial e essência. Então... E quem quiser tratamento online pode ser feito? Pelo Instagram? Fala aí. Pode me conectar tanto com o Instagram quanto o meu telefone, está no link da bio, e você pode, né, diretamente acionar o WhatsApp. Certo. Sim, então vamos agora. Quer falar mais alguma coisa? A gente já vai para a prática. E aí, a gente vai pegar essas fitinhas e vai pingar o óleo de laranja doce, tá? Para trazer essa vitalidade, essa animada. Esse solzinho. Então vamos lá, laranja doce. Ela tá aplicando, gente, laranja doce. Aí a gente vai inalar, né? Eu, ela e a Camila, que tá aqui também. Vamos lá. Aí a gente pega as fitinhas e pinga o óleo. Enquanto ela tá pingando o óleo lá, se inscrevam aqui no canal, tá? Ative as notificações. Tem o nosso canal de cortes também. Mendição Podcast lá no Instagram também. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, Joalina. Ai, peguei. Deixa eu botar a câmera aqui. Camila, dá um tchau aqui, ó. Quer fazer? Oi, gente. Oi, mais pra cá. Nessa aqui, ó. Oi, gente. Fazendo aqui a experiência com a Ju. Adorei assistindo aqui ao vivo, viu? Vou assistir de novo. Estão todos convidados. Obrigada. Sim, vamos lá. Então, a nossa vivência vai ser... Eu vou inalar por uns 3 minutos, tá? Tentando pensar em alguma coisa boa e entender o que é que esse óleo está trazendo para mim. Ele pode trazer também algo ruim. Pode trazer algo ruim? Pode trazer alguma lembrança ruim. O aroma, entendeu? Então, é muito pessoal. É por isso que é muito subjetivo. A gente faz esse teste olfativo e alguns aromas, eles realmente não são bem-vindos. E por isso que a gente tem que estar aberta a modificar esse aroma, tá? Mas espera aí, eu posso estar... Porque o que está me lembrando é casca de tangerina. Pronto, é a casca de laranja. Casca de laranja. Aí já vai remeter a alguma lembrança... Remeter a uma lembrança, por exemplo, da sua infância, né? Na casa da sua mãe, da sua avó, no quintal da sua avó. Então, assim, é o que te vem à cabeça. E qual é a emoção que vem. Uma pausa aqui no estúdio, todo... pausar. Você que está em casa pode fazer também, né? Pode pegar um algodãozinho, se tiver algum óleo. Quem tem algum óleo aí. Você falou em quintal da avó, eu lembrei do quintal da minha avó. Pronto. Que eu gostava muito de brincar lá no quintal e tinha muitas plantas. Tinha até um coqueiro. Emoção que surge, né? E aí ele vai atuar como você está precisando, né? Se você está mais agitada, ele vai te trazer esse bem-estar. Mas esse aqui, junto com o ânimo, com essa vitalidade, para a gente continuar aí o dia. Pronto? A gente continua e vai inalando aqui. E aí, Camila? Qual foi a lembrança? Eu realmente vivenciei os 3 minutos de olhos fechados, né? Realmente fazendo uso mesmo, porque eu já trabalho essa questão da respiração terapeuticamente, então eu já conheço os exercícios, eu já conheço quando eu vou entrar numa crise de ansiedade. E é um ótimo, assim, como você falou, né? A urgência, né? O primeiro socorro ali já tem na bolsa, você já consegue. O bom disso, tudo que você falou do autoconhecimento, é justamente você já ter domínio, já se conhecer para se dominar, né? Antes que a crise pegue você e te tire ali do eixo. Aí você não consiga
sequenciar ali no seu dia, fazer as atividades diárias que têm que ser feitas, não paralise diante de uma crise que, infelizmente, talvez você nunca vá ser curada, vá ter ansiedade para sempre, mas fiquem espaçadas, sejam mais fracas, menos intensas, assim, que você consiga reconhecer para já paralisar ali e saber os gatilhos, o que me desperta uma crise de ansiedade. Sim, com certeza. Perfeito. Tu quer falar o que ela falou? Que eu não sei se o microfone pegou bem. Ela está falando exatamente em atuar na causa, né? Na causa dos problemas, nos gatilhos. Né? Por que eu estou ansiosa? Foi alguma cena que eu vi? Foi alguma palavra? Alguma lembrança? É medo? Eu estou com medo de quê? Né? Eu estou insegura por quê? Então, é entender isso aí primeiro, tá? Para atuar exatamente, né? Como ela falou, nos gatilhos. Nos gatilhos, né? E a gente estava até conversando, né? A gente falou sobre aquela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, eu não sei se vocês conhecem, né? Sim. Que ela tem um livro que é Mentes Ansiosas. E lá no livro, ela resume muito que a ansiedade é medo. Medo. É medo de quê? Você tem medo de quê, né? Medo de ser rejeitada, medo dos outros falarem alguma coisa, medo de enfrentar algum problema, medo da vida. Tem gente que tem medo da vida, né? É medo. A ansiedade é muito resumida, muito ligada a medo. E quando ela falou isso no livro, me marcou muito, sabe? E aí eu fui pegar essa questão das causas baseadas nos medos. Né? Fui investigar, né? Porque é um processo, gente. Autoconhecimento, terapia, é um processo, é uma estrada longa aí que às vezes nem tem fim, né? Mas tem cura, assim. Assim, você se melhora, né? Você se melhora muito. E essa questão dela falar no livro sobre medo me marcou muito, muito. Medo, a insegurança, né? Muitas pessoas têm medo de morrer, né? Então, assim, às vezes pode até virar um pânico, né? Uma síndrome de pânico de tão apavorada que eu estou. Né? Eu fico sem falar na hora, eu fico sem andar. Isso pode acontecer. Então, eu preciso entender os meus gatilhos e, na utilização dos olhos, ele vai me ajudar nesse processo de cura, porque é um processo, é doloroso, né? Mexemos com feridas que, às vezes, vêm da infância. Aí vem as feridas de abandono, de rejeição, que às vezes a gente nem imagina. Muitas. Certo. Sim, Jo. Então, você vai falar sobre o encontro, né? Que você vai promover, que eu já estou me convidando. Divulgar lá o podcast, né? Fazer alguma coisa, não sei. Ajudar. Fale aí do encontro. Eu e a Clara Silveira, né, que esteve aqui também gravando um podcast sobre autoaceitação, skincare. A gente vai juntar, né, esse conteúdo que ela já fala no Instagram dela, que é o @babadinhosdapele. Ela fala toda essa questão, né, de estética. E mais do que a estética, é o autoconhecimento, o autocuidado, a autoestima da mulher, tá? Então, a gente, como estamos falando assim, a mesma linguagem, a gente vai proporcionar esse encontro para mulheres. Vamos aqui em Fortaleza, vamos colocar nos nossos, né, Instagrams, divulgando. Mas, assim, já temos um mês, que será em julho. A gente está fechando data e local. Estamos, né, conhecendo alguns locais. Para um encontro Babadinhos Delas. Já tem nome, como é? Babadinhos Delas. E a gente vai abordar questões femininas, de skincare, de aromaterapia ligada a ciclos femininos, enfim. Perfeito. Ótimo, então acompanhem lá, né, a Jo no Instagram dela. Gente, eu vou deixar nas descrições o Instagram dela, é Joalina Melo, tudo junto, né? E o da Clara, que é o Babadinhos, a Clara teve aqui, o podcast dela tá aqui, aproveita e assiste também, deixa teu like, né? Jo, eu quero te agradecer muito. Tem algum presente ali para alguém? Não sei. Tem um presente aqui. Tem um presente que eu trouxe para Carol. É o olhinho de laranja doce, com o inalador, que já tem o algodãozinho dentro, certo? E tem o algodãozinho aqui dentro, tá? É um inalador pessoal. Deixa eu abrir aqui. Abre aí. Aí eu trouxe um para você e um para o seu noivo. Obrigada. É tipo aquele de gripe, esse inaladorzinho, aquele que tem um Viczinho, é?
Pode ter várias substâncias dentro, né? No nosso caso, vai ter o óleo essencial. Então, você vai abrir aqui. Existe um algodão. Você vai pingar as gotinhas, né? 5 gotinhas, tá, Carol? Mais 5 por dia? Não, você vai colocar e semanalmente você vai reforçar. E aí você usa esse algodão por um mês, mais ou menos, e troca o algodão, tá? Fechou, bem fechado, para ele não evaporar, né? Porque o óleo essencial é muito volátil. E você vai cheirar por aqui, tá? Você vai colocar no nariz, tapa a outra narina e vai fazer a inalação, tá? Do mesmo jeito do outro lado, viu? Inaladorzinho, inalador pessoal, que a gente chama. Eu não conhecia, assim. Muito Laranja doce, para você ficar com essa... A vitalidade você já tem, é só para... A vitalidade... Menina, não sei não. A gente que tem ansiedade, hein, já, às vezes tem vitalidade até demais. Deixa eu colocar aqui. Noite, Carol. Aí você usa um lavanda, tá? Aí você pode pingar assim umas 4 gotinhas de lavanda e um de laranja doce para dar esse equilibrado, tá bom? Obrigada. De nada. Amei, amei, amei. Ai, gente, amei meu presente. Muito obrigada. Sim, vamos fazer o corte final do podcast. Esse corte é especial, final. É a mensagem que você quer deixar sobre a aromaterapia, como fazer uso, como procurar, né? Se curar, se autoconhecer. Deixei sua mensagem final. Se quiser divulgar de novo o Instagram. Joia. A minha mensagem final é que as pessoas realmente entendam como utilizar os produtos de aromaterapia de uma forma consciente, de uma forma segura. Então, esse uso seguro e consciente, eu não preciso ser colecionadora de óleos, porque você quer um, quer o outro, né? A gente tendo olhinhos coringas para uma emergência, pronto, fantástico, 5, 6 óleos, né? Não precisa mais que isso. E se eu necessitar de algum, aí tudo bem. Mas eu não preciso ser colecionadora de óleos, tá? No começo a gente fica super empolgada e é o que queremos, né? Então, eu faço os atendimentos, tá? De forma online. Se precisarem de algum acompanhamento, né? Dessa forma mais segura. E a gente tem muitos ganhos, muitos efeitos. No momento, eu estou atendendo 2 mulheres e estou também com 2 crianças, certo? E, normalmente, a gente vê que a mãe estando bem, a criança melhora muito. Assim, às vezes, a criança não precisa do óleo. Quem precisa é a mãe, tá? Então, qualquer coisa, estou, né, pelo Instagram, pode me chamar pelo direct ou pelo WhatsApp, tá? Que a gente pode marcar essa consulta. Ela no início, né, a inicial, ela tem toda uma anamnese, que eu tenho que saber como foi a gestação, como foi, né, os primeiros anos de vida, qual medicamento toma, a rotina, né, onde essa pessoa está inserida socialmente, o ambiente familiar, a escola, o trabalho. Então, realmente é uma escuta qualificada e a gente direciona o tratamento, os óleos, né, como utilizar, quantas gotas, essa diluição, para ser de uma forma assertiva e segura. Perfeito. Jolina, só a perguntinha final, assim, para quem tem as crises de pânico ou crises de ansiedade, né? Tem algum óleo, aquele que pode ser usado na hora da crise, que já dá uma segurada? Doce. Qual é? Esse aí, laranja doce. Sério mesmo? É o que eu utilizo. E, assim, eu tenho uma aromaterapeuta que me acompanha, né? E, assim, claro que eu faço um tratamento. Ela começou com um sabonete líquido, né? Para associar ao laranja doce. Mas, na sola dos pés com um cremezinho, é maravilhoso. E eu tenho na minha bolsa o meu stick, que é esse aí, o Aroma Stick, para esse momento de ansiedade, de sintoma, né, de pavor, de crise. É ele que eu utilizo e várias amigas, né, também fazem o mesmo, porque lá no trabalho eu estou acompanhando várias pessoas. Ótimo. Sim, então é isso. Muito obrigada, Jolina, por ter participado, viu? Adorei.
sigam aqui a Joalina, né, no Instagram, como eu já falei, vai ficar nas descrições. Podcast maravilhoso. Sigam também Mente Sã Podcast, um canal de muita informação de qualidade, temas muito interessantes, com relação ao bem-estar, à saúde mental, conhecimento pessoal e esse toque feminino, né, da Carol. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada. Sigam lá a Joalina para ficar por dentro também do encontro, né, que ela vai fazer com a Clara. E eu já estou lá, se Deus quiser. Né? Vamos divulgar também o Mente Sã lá, tá, gente? E é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.